Graça e paz, queridos. Eu gostaria de ler aqui uma palavra para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, né? Vamos meditar um pouco aqui nessa palavra, que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 5, versos 12, alguns versos em diante. 12 do capítulo 5, alguns versos em diante. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o pecado entrou por um só homem no mundo, por um homem no mundo. E esse pecado gerou a morte e fez com que todos pecassem. Portanto, versículo 13, até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado se não houver lei. Muito importante isso, muito interessante, né? Por quê? Porque por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Por isso a palavra diz que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer, não viu ninguém que praticasse o bem. O versículo 2 diz que o pecado entrou no mundo pela lei. Se não existisse a lei para dizer não faça, não existiria o pecado. Mas como a lei diz não faça, não abra, não vá, e quando transgredimos essa ordem, então nós cometemos o pecado. Versículo 14 diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, na semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, mesmo aqueles que não tinham pecado, né, antes da lei vir, foram considerados pecador por origem, por se originarem, né, do pecado de Adão. Porque Adão pecou, todos os que vieram depois entraram debaixo desse pecado. Através de Adão, o pecado entrou no mundo, na vida de todos que vieram após ele. O versículo 15 diz assim: mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, aonde o pecado abundou, através da transgressão de Adão, através do pecado original, através de um só, também, Jesus Cristo, superabundou a graça, superabundou o perdão, a bondade de Deus sobre nossas vidas. E nós estamos hoje debaixo dessa graça, dessa misericórdia de Deus, aonde o amor de Deus é abundante sobre nossas vidas. O amor de Deus completa os nossos corações, fortalece os nossos corações, traz segurança para a nossa alma. Versículo 16 diz assim: e não foi assim um dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. O dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Esse versículo é muito importante dentro desse texto, né? Que diz que pela ofensa de um só o pecado existiu. Para quê? Para juízo e para condenação.
por uma ofensa. Mas por muitas ofensas veio o dom gratuito de Deus, veio a graça de Deus. Que muitas ofensas são essas? As ofensas que nós praticamos, as transgressões que nós praticamos, que foram levadas na cruz sobre Jesus Cristo. Então, pelo sacrifício de Jesus, sofrendo a condenação que nos cabia, a condenação que era sobre nós, que era para nós, Ele levou ali o meu pecado, o seu pecado, e através da cruz, do derramamento de sangue na cruz do Calvário, Ele me justificou, Ele te justificou. Você é justificado por Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Isso não é uma bênção para nós entendermos isso, recebermos isso no nosso espírito, na nossa vida. Amém, queridos? Então nós somos justificados, amém? Pelo dom gratuito de Deus. Nós somos justificados. Entenda isso, que você é justificado. Versículo 17 diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em Cristo por um só. Por Cristo reinarão em vida. Então o desejo do Senhor é que você reine em vida. O que é reinar em vida? É reinar sobre todos os problemas que te acometem, ou que tenta te acometer. É reinar sobre todos os problemas que tentam investir sobre você, no seu coração, na sua alma, te deixar deprimido, te deixar para baixo. Você precisa dizer para esse problema: eu reino em vida em Cristo Jesus. Pela graça de Deus, eu estou reinando em vida. Amém? Você precisa entender isso, porque isso é muito importante para você. É muito importante para o nosso coração, para uma vida saudável nessa terra, uma vida sem perturbação, uma vida sem temores exagerados, ou melhor, nem deve ter temor, porque quem ama a Deus lança fora todo medo, né? Então, também eu gostaria de ler aqui no capítulo 11 de Romanos, que diz assim, bastante interessante, versículo 6 desse capítulo, diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. Não é pelas obras. E de outra maneira, se for pelas obras, a graça não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Alguém vai ficar muito chateado dizendo: não, eu devo praticar as obras são importantes para mim, eu tenho de praticar as obras. Sim, ninguém está dizendo para você não praticar a obra, ninguém está dizendo para você não fazer o que deve ser feito. Apenas o contexto, apenas a visão que deve ser diferente. Você deve praticar as obras ou os afazeres como cristão, aquilo tudo que você faz como cristão, evangelizar, trabalhar, fazer as obras que tem que ser feitas, você deve fazer. Mas a motivação disso deve ser a graça. A motivação disso deve ser o amor. A motivação disso deve ser o entendimento de que você não faz para ser abençoado. Você é abençoado por fazer. Então você ama a Deus, e porque você ama a Deus, você tem a graça de Deus, você vive na graça de Deus, então você tem prazer em fazer as obras de Deus. Não fazer a obra para poder ser visto por Deus, para poder ser elogiado por Deus, mas fazer a obra
para agradar a Deus, de fazer a obra, porque é através da graça de Deus que está na sua vida, você se sente motivado, se sente incentivado, se sente feliz em fazer o trabalho de Deus, pela graça de Deus. Porque se for pela obra, não tem nenhum valor. Tem de ser pela graça, como nós lemos aqui. Não se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, graça já não é graça. Então a graça só é graça quando o trabalho que você opera é feito pela graça. É feito pela graça de Deus. É feito pelo amor de Deus. Pelo amor incomparável, pelo amor que perdoa todas as transgressões, pela graça que é abundante na sua vida. Se a graça é abundante na sua vida, você trabalha para Deus de uma maneira feliz, sem sacrifícios, sem obrigações, mas com prazer, com dedicação, com felicidade, por estar se doando para o amor, se doando para a graça de Deus. Então não é pela lei, mas é pela graça de Deus. Amém? No livro de Efésios ainda, a gente já está encerrando aqui essa palavra, no livro de Efésios ainda diz assim, ó, quer ver? Que Ele nos chamou, que Ele nos elegeu. Amém? Como também, versículo 4 do primeiro capítulo, como também Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Então Ele nos elegeu o quê? Para que sejamos santos, irrepreensíveis diante dele, como? Por obrigação, porque temos de fazer, porque senão Ele vai nos castigar. Não, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. Em amor. A motivação tem de ser o amor. E quando eu amo a Deus, eu obedeço automaticamente, não por pressão, não por obrigação, mas por sentimento de gratidão, por sentimento de amor. Eu me dedico a Deus. Versículo 11 diz assim: e nele digo, em quem também fosse feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós somos chamados por Deus, somos eleitos do Senhor. Deus nos chamou. Muitas vezes as pessoas falam isso, mas não têm coragem de se aprofundar nesse tipo de pensamento. Falam, somos eleitos de Deus, fomos chamados por Deus. Sim, nós somos eleitos de Deus, Deus nos chamou. Eu vejo várias pessoas dizerem, antes da fundação do mundo Ele nos chamou. Apenas dizerem, mas não se aprofundarem nesta verdade. E essa verdade, ela é verdade. E não é assim, se está escrito eu creio, se está escrito é verdade, então está escrito que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E Ele nos elegeu para que fôssemos o quê? Santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Então fica aí essa palavra, o teor dessa palavra, né? O ponto forte dessa palavra é a graça de Deus. A graça de Deus. E você precisa descansar nessa graça. Precisa descansar nessa graça. Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Deus abençoe você, tá? Um dia de vida, um dia de bênção, um dia de graça, um dia de prosperidade. E não esqueça, Deus te chamou para reinar em vida. Reine sobre os seus problemas. Não se deixe abater diante deles, mas reine sobre eles. Tá bom? Levante a sua cabeça. Deus te chamou
para ser cabeça, para ser vencedor. Mesmo nos momentos que parecem não estar vencendo, você ainda é vencedor. Porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece, inclusive ter dificuldades. Você também pode ter lutas, você também pode.